Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Todos me ouvem, me veem. Cadê vocês? Cadê vocês? Gente, se cheguem, ativem as câmeras. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Tudo certo, Alice? Boa noite, meu amor. Deixa eu só ajeitar aqui o microfone. Foi. Lilian, boa noite. Tá no celular hoje de novo? Tá no celular? Tá no celular? Tá com problema ainda no computador? Ô tia, não, o computador já tá bem. É porque eu, eu acabei de chegar em casa nessa chuva que tá agora. Aí eu já tava pra entrar na aula no celular. Aí eu tô entrando pelo computador agora. Aí eu queria que quando eu entrasse uma outra conta minha, você aceitasse, porque depois eu vou sair daqui do celular. Combinado, meu amor. Tô só esperando você mandar. Vamos lá. É, Gente, é o seguinte, nós finalmente finalizamos, pelo menos no primeiro momento, o assunto de morfologia, o estudo de morfologia das 10 classes gramaticais. Como eu já tinha dito, vou reforçar, provavelmente no segundo semestre, provavelmente não, certamente no segundo semestre, nós vamos revisar esse conteúdo, assim como os demais também, que a gente estudou de fonologia, semântica. Então, de todo modo, é bom vocês revisarem, né? Em algum momento tem um cronograma aí de revisão. Lembrem que vocês são concurseiros mirins, que vocês vão fazer uma prova ao final do ano para testar os conhecimentos de vocês. E mais lá na frente, quando a gente revisar, vocês podem trazer dúvidas e tudo mais. Então, nenhum assunto a gente está acabando totalmente, tá? A gente está deixando esses assuntos suspensos, mas vocês sempre podem trazer dúvidas. Por exemplo, a Alice está fazendo revisão, porque o assunto de morfologia é um exemplo, foi o assunto que ela mais teve dificuldade em algumas classes gramaticais. Aí a Alice foi, no momento que ela estava estudando, ela registrou, e a gente aqui está dando outro assunto. Só que a Alice disse, ela, eu estou com dúvida no assunto que eu estou revisando, de tal e tal coisa, numa aula. Você poderia me ajudar? E a gente vai ter momentos para isso. Então, tragam dúvidas de vocês, certo? Bem, falado isso, eu vou reforçar a importância de vocês olharem a agenda. Por quê? Porque simplesmente a agenda da aula passada foi uma atividade para casa, que foi uma interpretação de texto, a qual eu falei na própria aula que iria para casa. Eu disse na aula passada, na terça, gente, vai uma interpretação de texto para casa, eu quase nunca mando, não deixem de fazer. Conclusão, três não, quatro alunos fizeram essa atividade, mais especificamente cinco, né? Porque mandaram, alguém fez agora de última hora, né? Porque não tinha feito ainda. Das duas turmas, né? Dessa turma não. Então, poucos alunos fizeram, né? Então, não deixem de olhar a agenda, de fazer as atividades certinhas, tal. Super importante, tá? Hoje eu vou tirar as dúvidas que vocês tenham sobre essa atividade passada para casa, de quem fez, que é o Dom Pedro II, 2019, né? Eu acho. Certo? Que é uma prova na íntegra, eu tinha dito a vocês, essa escola aí é uma escola de referência do Rio de Janeiro. Depois a gente vai entrar em assunto novo, a gente finalmente vai entrar em sintaxe, a gente está caminhando aí para finalizar os conteúdos de uma maneira geral, né? Os conteúdos solicitados pelos editais. É, Aí vocês vão fazer duas atividades no WordWall sobre o assunto novo. E ao final, gente, eu pretendo aplicar uma interpretação de texto que vocês façam e eu já tirei a dúvida aqui. Eu vou tentar. Se eu não conseguir,
Vocês fazem a interpretação de texto e a gente corrige na próxima aula, beleza? Mesmo esquema de sempre, bem dizer. Quero aproveitar que nós estamos aqui nesse momento das informações iniciais para dizer que as 5 palavras do Padlet já foram liberadas. Vocês têm até terça-feira que vem para fazer, certo? Eu sei que o foco agora provavelmente está sendo São João, feriado. Amanhã aí, eu acho que a maioria não tem aula. Então tá todo mundo focando no São João, né? Pensando nisso. Tem gente que vai viajar, tem gente que vai para casa de um parente, tem gente que vai ficar em casa, mas enfim, tá nesse momento. Mas lembrem das atividades, lembrem de olhar a agenda. Então, as 5 palavras foram disponibilizadas. E eu gostaria de falar sobre 2 palavras em especial, que são as 2 palavras que são mais diferentes, vamos dizer assim, né? Menos familiares dessas 5 palavras que eu liberei. Eu não liberei 6 dessa vez, eu liberei 5, tá? A partir aqui de enaltecer. Então, as 2 palavras que eu quero falar, quais são os sinônimos dela e tal, é demasiadamente, que é super simples, só a palavra que é grande e estranha, vamos dizer assim, né? Que a gente não usa muito no dia a dia. Demasiadamente e chula, que pode ser chulo também, tá? Demasiadamente é sinônimo de bastante, de muito. É a mesma coisa. Então eu digo, eu te amo demasiadamente. É a mesma coisa de eu dizer, eu te amo muito, eu te amo bastante. Então, demasiadamente é em excesso, muito, bastante, tá? Estou demasiadamente feliz. Ou seja, estou muito feliz. É uma palavra extremamente grande e diferente para uma coisa simples. E a outra palavra que vocês podem também nunca ter ouvido, de repente, né? Não sei, pode ser que seja uma palavra que não seja muito comum, é a palavra chula ou chulo no masculino. Tem masculino e feminino. Vou até abrir aqui para vocês verem. A gente usa muito essas palavras, gente, quando a gente quer dizer, por exemplo, que as palavras são chulas. O que são palavras chulas? Palavras grosseiras, palavras que são fora do padrão. Então, por exemplo, o palavrão e as gírias são palavras chulas, né? Especialmente os palavrões, né? Palavras obscenas, palavras que é, agridem ou ferem outras pessoas, né? São palavras chulas. Então, é sempre importante vocês olharem os exemplos que o próprio dicionário traz aí com o uso dessas palavras. Então, tem um momento aqui que ele diz: Fulano tem uma certa predileção, ou seja, gosta de piadas chulas, piadas grosseiras, piadas rudes, piadas que têm termos obscenos, por exemplo, tá? E com o termo palavras, como eu tinha dito, vai ser muito comum a palavra chula vir com o nome palavra junto. Então, não se pode usar palavras chulas na redação. Evite usar palavras chulas na redação. Ou seja, palavras que sejam desse universo de palavrões, de gírias, tá? Eu poderia dizer, João usou um termo chulo na sua apresentação. Estou criando frases aqui para vocês verem. Então, João usou um termo chulo, termo grosseiro, uma linguagem que é chula, né, que diz respeito à norma culta, enfim, certo? Então, das 5 palavras, essas 2 são as que vocês poderiam ter um pouquinho mais de dificuldade por não conhecer muito bem, certo? Tranquilo, tranquilo. Então, vocabulário certeiro já foi, atividade para casa até terça-feira. Beleza. Aí eu quero saber o seguinte: das pessoas que fizeram aqui essa atividade, Dom Pedro II, que foi para casa, tiveram rendimentos excelentes, mas ainda assim, independente, vocês podem ter dúvidas. Então, quem fez essa atividade que foi para casa, tem alguma dúvida? Porque ela não aparece aqui nem para mim com respostas erradas com frequência, gente. A pontuação realmente de quem fez foi muito boa. 3 pessoas fecharam, das 5 que fizeram. E uma acertou 9 de 10. Então, realmente, é uma atividade que não está apresentando muita dificuldade para quem fez, né?
mas ainda assim esse espaço é para isso. Então, quem fez a atividade tem alguma dúvida? Lembrando que quem não fez pode fazer. Não agora, na aula, lógico, mas pode fazer. É só ir na agenda da aula anterior, e acessar o link, tá, gente? Quanto mais interpretações vocês fizerem, melhor. Como eu imaginava, ninguém falou nada, porque das duas pessoas que fizeram aqui, eu acho que foram duas, foram muito bem. Bem, então vamos lá, vamos entrar em assunto novo. Vamos que o nosso tempo é precioso. Simbora. E, gente, a gente vai começar a estudar hoje um bloco gramatical chamado sintaxe. Esse termo, gente, não é correto ser pronunciado sintaquice, feito táxice. Não, é sintaxe. Estou reforçando isso porque os próprios professores de português, de uma maneira geral, eles falam errado essa palavra, de tanto que ela é reproduzida assim, tá? Então, esse X nessa palavra, ele tem som de SS. Então, o termo correto é sintaxe. Estávamos estudando morfologia, ou seja, vamos relembrar. Em morfologia, a gente via as palavras e colocava cada palavra dentro da sua respectiva família, vamos dizer assim. Então, tem palavras que pertencem à família dos artigos, tem palavras que pertencem à família do substantivo, ou do verbo, ou do advérbio. E a gente viu também que várias classes dessas de palavras, que são 10, além delas terem palavras que pertencem a famílias, às vezes vão ser expressões, as quais a gente chama de locuções, que aí pode ser locução verbal, locução adverbial, locução prepositiva, locução adjetiva, que é quando a gente tem uma expressão, mais de uma palavra, exercendo a mesma função daquela classe. Então, o que a gente estava estudando até agora foi isso. Tanto que, se eu fosse demonstrar para vocês, por meio da atividade que a gente vai fazer hoje, se fosse fazer uma análise morfológica nessas frases aqui, que a gente vai fazer análise sintática hoje, tá? Mas se eu fosse fazer dentro do estudo que nós estávamos, que é morfologia, as 10 classes, olha como é que seria, gente. A tarde indica tempo. Se a circunstância de tempo, qual é mesmo, Tia Laís? A classe de palavra advérbio. Portanto, isso aqui é uma locução adverbial. Isso é fazendo uma análise morfológica, que foi o que a gente estudou até agora. Eu é um pronome, que é um pronome do caso reto. E é uma conjunção. Se tivesse acentuado, ia ser o verbo, do verbo ser. Meu é um pronome também, só que é um pronome possessivo. Amigo é um substantivo. Vamos fazer é uma locução verbal, que indica a mesma ação. Então, não é correto aqui eu dizer vamos, verbo, fazer, verbo. Não, os dois não estão juntos indicando a mesma ação, então é locução, eu acabei botando locução, ação. Locução verbal. Deixa eu pegar aqui de novo. Só relembrando, gente, o que a gente estava fazendo até agora. O artigo. Trabalho, substantivo. De português é uma locução adjetiva, porque dá uma característica a trabalho. É uma expressão que dá uma característica a trabalho. Tia Laís, e se eu dissesse que em de português o de é preposição, que é, porque é, e português é um substantivo, tá errado? Tava. Não tá errado, porque essas palavras, se eu fosse separar, elas são uma preposição, que é o de, da musiquinha, e português é um substantivo, mas juntos, os dois aí nessa frase, está dando uma característica a trabalho, portanto, locução adjetiva. A locução adjetiva, sim, é composta de uma preposição e de um substantivo, isso está certo. Mas morfologicamente eu teria que classificar assim como eu estou mostrando, locução adjetiva. Então, esse exemplo que eu estou dando para vocês é reunindo tudo que a gente estudou até agora, todas as classes. Então, vou pegar outro exemplo da frase 2. Isso aqui que eu estou fazendo é a análise morfológica, ou seja, a análise de classes de palavras. Falaram, verbo.
Muito advérbio, porque está relacionado a falar. De vocês, ó, de preposição. Vocês, pronome, que é o pronome de tratamento. Ontem, advérbio, indica tempo. Felipe, substantivo. E é sempre conjunção. E Marina, substantivo. Então, percebam que o estudo que nós estávamos fazendo antes, a gente está analisando palavrinha por palavrinha, ou expressão por expressão, colocando cada uma dentro da sua respectiva família. Nesse estudo que vamos começar hoje, e aí eu vou apagar agora aqui, ó. Nesse estudo que a gente vai começar a fazer hoje, a gente vai ver que os blocos das frases, eles podem ser estudados, eles têm correlações. Como assim, tia Laís, blocos? O que significaria isso de blocos? Vou dar um exemplo, vou dar vários exemplos aqui. Eu vou pegar uma frase, só para ilustrar o que eu quero dizer, tá? Vou botar essa frase aqui em cima. Prestem atenção. A frase vai ser: eu vou à praia amanhã pela manhã, logo cedo. Certo? Essa é a frase, gente, que eu acabei de inventar e que eu poderia falar tranquilamente para qualquer pessoa. Eu vou à praia amanhã pela manhã, logo cedo. Mas vocês vão concordar comigo, vocês vão concordar comigo, que Lilian, por exemplo, poderia dizer essa mesma frase de maneira diferente. Exemplo, Lilian poderia começar pelo logo cedo, a frase. Logo cedo, amanhã pela manhã, à praia eu vou. Lilian poderia dizer exatamente assim, ó. Logo cedo, amanhã pela manhã, à praia eu vou. E ela iria comunicar exatamente a mesma coisa. Ela só mudou os blocos. Ela começou pelo logo cedo, depois ela colocou amanhã pela manhã, à praia eu vou. Tudo certo. Já Alice poderia dizer, a praia, ela vai começar agora a frase dela pela praia. A praia, amanhã, logo cedo pela manhã, eu vou. Agora ela inverteu também, do modo dela, a frase, mas ela está dizendo a mesma coisa que Lilian e que eu. Tanto é que os blocos são iguais. Ela só está mudando de lugar. São esses blocos que eu estou falando, que é o que a gente vai estudar agora, na sintaxe. Então, a gente vai entender, nesse estudo sintático, a relação entre as partes da frase. E o que a gente estava fazendo até agora em morfologia? A gente estava vendo cada palavra da nossa língua pertence a uma família, pertence a uma classe. A gente estava estudando isso. Agora, a gente vai ver essas palavras, elas vão meio que estar dentro de blocos e a gente vai ver quais são esses blocos. Os blocos, por exemplo, vão se chamar sujeito, predicado, adjunto adverbial, mas vão ser partezinhas da frase, tá? Então, numa mesma frase, eu posso analisar na perspectiva morfológica, vendo só as classes de palavras, mas eu também posso analisar pela perspectiva sintática. E isso pode ser cobrado na prova. De acordo com a análise morfossintática, ele está juntando as duas coisas, ou seja, o que vai ser perguntado ali pode ser perguntado com relação à sintaxe ou à morfologia. De acordo com a análise sintática, o que ele vai perguntar ali naquela questão vai ser só sobre sintaxe. Que aí vocês vão estudar comigo quais são esses elementos ainda. Eu só quero primeiro que vocês entendam que a gente está saindo de um bloco de análise, de um tipo de estudo, para outro, diferente. Tranquilo por enquanto o que eu estou dizendo, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tudo certo? Beleza. Lembrando que a gente não começou ainda a estudar nada, tá? Eu só estou explicando o que é sintaxe, só para fazer mais sentido, para não ficar assim, certo, eu estou estudando sintaxe, mas isso não faz sentido nenhum. Agora você sabe, você está estudando agora a relação entre os blocos da frase que podem se mover na frase. Cada um pode falar a mesma frase de uma maneira diferente, mas aqueles blocos eles vão ser as mesmas coisas.
O que é sujeito vai ser sujeito naquela frase, independente se ele está no começo ou no fim da frase. Se a Alice começou pelo sujeito, se Lilian botou o sujeito no meio ou se eu coloquei no final, nessa mesma frase. Não importa, ele vai ser sujeito de todo jeito. É isso que a gente vai estudar, tá? Para a gente começar esse estudo, eu vou voltar para o nosso quadro aqui. Para a gente começar esse estudo, a gente primeiro precisa entender bem, deixa eu aumentar aqui. Tá todo mundo visualizando bem, gente? Meu quadrinho das meninas superpoderosas. Inclusive, vocês já assistiram a esse desenho? As meninas superpoderosas, alguém aqui? Já? Na outra turma, só uma pessoa já tinha assistido. Eu fiquei, sério? Porque eu acho que ele passa em canal fechado, né, gente? Agora não passa na Globo, não, né? Passa na Globo, não. Porque antes Meninas Superpoderosas, que era do meu tempo, passava na Globo. Eu assistia muito na Globo. Bem, vamos lá. Para a gente começar esse estudo da sintaxe, né? A gente começa entendendo bem o que é frase, o que é oração e o que é período. Lembrando que tudo isso que eu vou explicar diz respeito a um estudo gramatical. Então, no primeiro momento, Guilherme podia olhar eu falando isso e pensar: ai, meu Deus, a gente vai estudar oração, é Pai Nosso que estás no céu, ou Ave Maria. Não, que isso não tem nada a ver com gramática, tá? Olha, Sebastião já está ali cumprindo o papel dele, já está rezando, pedindo ali uma boa nota em português para passar logo, para se livrar logo. Bem, brincadeiras à parte, tudo isso que eu vou falar e vou explicar diz respeito à gramática. Não tem nada de tia Laís, mas é porque eu conheço essa palavra período, né? Tipo, eu vou passar um período na casa da minha avó, eu passei um período viajando. Gente, não é isso, tá? Quando eu estiver explicando, vai fazer sentido. Mas eu estou dizendo, reforçando, para que vocês não confundam essas palavrinhas com as outras que têm outros significados. Bem, fala, Sebastião, vi agora a tua mão levantada. Oi, fala. Desativou, ativa de novo. Tia, a senhora foi falar sobre minha prova de português. Acho que a Trina tá boa. Tia, É. tava muito fácil. Eu só tive dúvida em uma questão. Ai, meu Deus, que maravilha! E no mínimo eu tirei 9. Meu É o Deus, meu fácil. Deus. Que maravilha. Chegasse foi feliz em casa, então, não foi? E tia, de Ah, tudo que minha professora mandou estudar, caiu só uma coisa. oh, meu Eu Deus. me esqueci o que era. Eita, já se livrou, já esqueceu, né? Beleza, vamos lá. Ó, frase é todo enunciado que tem sentido, que é dito e tem sentido. Ou dito ou escrito, né, gente? Lógico. Então, percebam que, pela minha explicação, frase é algo mais amplo. O que é que provavelmente vocês pensavam até aqui, até agora, que era uma frase? Muitos de vocês, certeza, pensava, tia Laís, já sei. Frase é um acumulado de frases, perdão, frase é um acumulado de palavras, eu vou juntar palavras e começa com letra maiúscula e termina com a pontuação. É o que vocês são acostumados a ver e a estudar na escola. Não é que isso esteja errado, mas é que não necessariamente uma frase precisa ser uma junção de palavras. Eu não preciso ter várias palavras para formar uma frase. Uma palavra só pode ser uma frase. Porque se ela está passando ali um enunciado com sentido dentro de um contexto e for só uma palavra, pode ser uma frase. Tá? Então, eu quero que vocês ampliem isso. Sim, toda frase, ela começa com letra maiúscula, toda, e termina com um ponto final. Perdão, não necessariamente ponto final, né? Com uma pontuação. Pode ser uma exclamação, uma interrogação, tá? Se ela tiver mais de uma palavra, a primeira palavra vai ser letra maiúscula e vai terminar com a pontuação. Isso é verdade, não está errado. Mas não é regra ter que ter várias palavras. Eu vou citar um exemplo. Imaginem vocês que a gente está num parque juntos, a gente está em roda, em círculo, estamos no momento lá de fazendo uma dinâmica, a gente está se conhecendo presencialmente e tal, beleza. É um exemplo, né? Contexto. Aí a gente está conversando, vocês estão bem entretidos, eu estou falando, eu como professora estou lá cumprindo o meu papel de sempre falar e vocês ficarem me ouvindo. Aí eu estou falando alguma coisa, de repente, gente, eu noto que estão vindo duas pessoas que estão com objetos cortantes na mão. Tá todo mundo acompanhando, vocês estão tudo virado para mim, olhando para mim, e eu percebo ao olhar ao redor que duas pessoas estão vindo com objetos cortantes, gente.
duas pessoas estranhas, assim, mal encaradas. Eu simplesmente olho para vocês, desesperada, vocês percebem isso, que eu começo a mudar a minha expressão e digo assim para vocês, corram! Só digo isso. Mais nada. Eu uso esse verbo, corram. Só isso que eu digo, nesse contexto. Essa palavra aqui, que é um verbo, está indicando uma ação sim, mas não só isso. Quando vocês me percebem olhando assim, com medo, desesperada, tocando em vocês e dizendo corram, tipo, querendo dizer, salvem a vida de vocês, meu Deus, vamos sair daqui. Não dá tempo de eu falar muito, a gente tem que ser rápido, eu só disse essa palavra. Mas no momento que vocês olharem para mim, que vocês me virem desse jeito, que vocês olharem ao redor, porque naturalmente, quando você vê a pessoa olhando uma coisa assim e dizendo corram, você tende a olhar, né, para se situar. Vocês vão entender o que eu estou dizendo, né? Que está subentendido aí. Tá, essas duas pessoas estranhas estão vindo, podem machucar a gente. Vamos nos dispersar. Então, essa palavrinha só, nesse contexto que eu acabei de usar, tem que ter contexto, gente. É uma frase. Porque ela é um enunciado, ela não está dizendo só corram de vocês correrem, de praticar uma ação, de uma atividade, não. O que eu estou querendo dizer, que eu só tive a oportunidade de dizer uma palavra, porque eu tinha que ser rápida pelo contexto, salvem a vida de vocês, a gente não pode ficar aqui, estamos correndo perigo. Eu quis dizer tudo isso com uma palavra só. Eu disse com olhar também, né? Corram! Essa palavra, nesse contexto, além de ser uma palavra, é uma frase. Está fazendo sentido o que eu estou explicando? Então, não é para ficar, só é frase. Normalmente, gente, as frases têm mais de uma palavra, ponto final. Quando eu digo ponto final, quase sempre é assim. Mas não necessariamente. Isso podia ser uma questão de prova. Tá? Então, não tem uma quantidade de palavras. Tia Laís, mas eu não achei que fosse uma frase, porque só tinham duas palavras. Não existe isso. Certo? Ao mesmo tempo que... Vê que interessante, gente. Ao mesmo tempo que, se eu escrevo uma suposta frase com algumas palavras, mas ela não tem sentido, ela também não é uma frase. Vejam só, eu digo assim, ó. Laís, meu, é legal. Não, ponto final. Certo? Isso aí tem tudo para parecer uma frase. Começa com letra maiúscula, termina com a pontuação. Qual é o sentido dessa frase? Que nem frase é. Não existe, gente. Tia Laís, mas e se a gente colocasse uma palavra... Não, gente, eu estou falando dessa daí, do jeito que está. Isso é frase? Não, isso não é frase. Para ser frase, tem que ter sentido completo. Pode ser até uma palavra só. Podem ser duas, não importa. Não é quantidade, é o que comunica. Bem, explicado o que é frase com muito detalhe, porque isso pode cair numa interpretação, tá? Não perguntando sobre o que é frase, mas para vocês interpretarem de uma maneira geral. A gente vai ver agora que a frase ela pode ser nominal ou verbal, certo? Vê que coisa simples. Na frase nominal, não tem verbo. Por isso que se chama nominal. Do jeitinho que vocês estão vendo aqui. Ó, não tem verbo. E na frase verbal, tem verbo. Por isso que a gente estuda morfologia antes de entrar em sintaxe, gente. Porque sintaxe vai exigir que a gente saiba minimamente alguma coisa de morfologia. Nesse caso, a gente precisaria saber aí o que é verbo. E identificar os verbos nas frases. Tá? Então, nominal não tem verbo. Tia Laís, exemplo. A gente usa muito mais frases na nossa comunicação com verbos, tá? A gente, quando estudou o verbo, eu até disse isso para vocês. Eu propus uma dinâmica, lembram? Que eu disse, gente, tentem me responder sem usar verbo. É muito difícil, porque a gente usa muito verbo. Mas existem frases pontuais, isoladas, que não têm verbo. Quando eu chego para Sebastião e digo bom dia não tem verbo. É uma frase. Ou eu chegasse para Guilherme e dissesse boa tarde. Ou eu chegasse para Lília e dissesse que linda pasta. Uma pasta que ela está usando nova. Que linda bolsa. Não tem verbo. Essas frases que eu acabei de dizer para vocês. Ou eu chegasse para Nicolas e dissesse meus parabéns.
Qual é o verbo de meus parabéns? Não tem. Todas essas frases que eu usei agora, gente, elas são frases nominais. Essas frases nominais, elas não têm análise sintática. Não há análise sintática. E isso que a gente vai estudar. Não há nessas frases. Porque o objeto de estudo, tudo da sintaxe gira em torno do verbo. Então, se eu dissesse assim, Guilherme, faz uma análise aqui sintática em que dia lindo. Guilherme ia olhar para mim, ia pensar, ia procurar um verbo, não tinha. Ele ia dizer, tia Laís, eu não tenho como fazer. Aí eu ia perguntar, por que, Guilherme? Ele teria que dizer, porque não tem verbo. Eu posso fazer uma análise morfológica. Dia é substantivo, por exemplo. Lindo é adjetivo. Parabéns para você. Parabéns, substantivo. Para preposição, você, pronome. Massa. Eu faço uma análise morfológica. Eu consigo ver a que classe pertence cada palavrinha. Mas e a análise sintática tem como? Não. A sintaxe, que é o nosso estudo, novo estudo, né, nosso aqui, ela depende de um verbo. Então, voltando, existe a frase nominal, não tem verbo. E existe a frase verbal. O próprio nome diz, tem que ter verbo. Se não tem verbo, não é frase verbal, é nominal. Tá? Então, primeiro a gente tem que ver se é frase, se tem sentido, né? Bem, exemplo, esse dia está bonito. Eu tenho um verbo aqui, ó, estar, do verbo estar. Eu gosto de você. Gosto do verbo gostar. Tem um verbo, pelo menos, frase verbal. Tia Laís, em determinada frase que eu estava avaliando, tinham 3 verbos. Continua sendo frase verbal do mesmo jeito. Teve verbo naquelas frases ali, mais de um, não importa quantos. Teve verbo, frase verbal. Aí agora a gente passa para o estudo de oração. E o que é oração? Vê que, gente, um assunto depende do outro aqui. O que é oração, tia Laís? Frase que tem verbo. A cada verbo de uma frase, eu vou dizer, isso aqui é uma oração, 2, 3. Então, imagine a seguinte frase. Vou botar aqui em cima. Imagine a seguinte frase. Cheguei em casa, mas já vou sair. Volto logo. Eu escrevi um bilhete lá para os meus pais. Isso foi o que eu escrevi, tá? Nessa primeira frase aqui, ó, que tá com ponto final, a primeira frase. Eu tenho o verbo chegar e eu tenho vou sair, que é uma locução verbal que indica uma ação só. Então, eu tenho uma oração, é pela quantidade de verbo, gente, a oração. E eu tenho a segunda oração aqui. A primeira oração é essa e essa é a segunda oração. Na segunda frase, volto logo, eu só tenho o verbo voltar. Eu só tenho uma oração. Ah, tia Laís, então é assim, né? A cada novo verbo, uma nova oração. Naquela frase ali. Vou avaliar sempre por frases. Isso. Percebam que eu não estou dizendo que aqui tem 3 orações. Por quê? Porque isso aqui é uma frase, a frase 1, e isso aqui é a frase 2. Eu só escrevi ali como continuidade, mas eu tenho 2 frases aí. Na frase 1, eu tenho uma oração, que é o verbo chegar, e tenho a segunda oração, que é o verbo vou sair. Tia Laís, esse vou sair seria uma casca de banana, não é mesmo? Sim. Porque teria gente aqui que iria considerar o vou como verbo ir e o sair como verbo sair, contando cheguei, primeira oração, vou, segunda, sair, terceira. Não. Se há uma locução verbal, ou seja, quando 2 verbos indicam a mesma ação, o mesmo fenômeno da natureza, se eu dissesse para vocês, gente, está chovendo, que é verdade. Está chovendo é um fenômeno só. Estar, mas chover. Está chovendo. Mas esses 2 verbinhos juntos indicam uma coisa só. Isso conta como uma oração. Se eu olho para Nicolas e digo, Nicolas, estou
ligando para você, ó. Estou ligando. Tem o verbo estar e tem o verbo ligar, mas os dois juntos indicam ação só. Estou ligando é uma oração. E morfologicamente falando, que é o que a gente estudou antes, é uma locução verbal, não é um verbo, é uma locução. Certo? Isso é o que é oração. Então, se numa frase, tia Laís, eu tenho 4 verbos diferentes, não é locução não, 4 verbos, eu tenho quantas orações? 4. Se eu tenho 3, 3 orações. Se eu só tenho uma oração. Se só tenho uma, não, se eu só tenho um verbo. Tá? A cada novo verbo, uma nova oração. Por último, não menos importante, período. Período, gente, é só para indicar a quantidade de oração. Se a frase só tem uma oração, a gente chama isso de período simples. Se a frase tem mais de um verbo, ou seja, mais de uma oração, período composto. Então, nos exemplos que eu dei aqui em cima, vamos lá para os exemplos aqui em cima. Essa primeira frase aqui, ó, cheguei em casa, mas vou sair, é um período composto. Por que, tia Laís, é um período composto mesmo? Porque eu tenho 2 orações, ó. Uma oração aqui, que é o verbo chegar, e tem outra oração aqui, que é o verbo vou sair. Composto é quando eu tenho mais de um verbo, naquela mesma frase. E essa daqui, ó, volto logo, é um período simples. Porque eu só tenho o quê? Uma oração. Ah, tia Laís, então meio que está tudo dentro da mesma coisa, né? Porque, vamos lá, a gente estudou frase, oração e período. Essas 2 frases aí são frases o quê? Verbais, porque tem verbo. Vejam, tudo que a gente estudou está nessas frases, ó. Frases verbais, as 2, que tem verbo. Nessas 2 frases verbais, a primeira frase, além dela ser uma frase verbal, ela tem 2 orações. E por isso ela é do período composto. Já na segunda frase, a frase é verbal. Como eu só tenho uma oração, o período é simples. Só isso. Frase, oração e período. Tia Laís, vê só. Isso normalmente, vocês podem estar pensando aí, isso normalmente cai na prova do tipo, perguntando, destaque as orações. Não, não cai gramática assim. Ô, tia Laís, e como é que vai cair? Por exemplo, gente, cai muito isso. E como é que cai? Cai no próprio enunciado. Vocês mesmos já fizeram comigo interpretações de texto e prova que dizia assim, a oração destacada, aí vocês viam que ao lado tinha uma frase destacada. E agora vocês estão sabendo que essa tal oração destacada é a frase que está destacada, que tem verbo. Ou no enunciado pode dizer assim, o período destacado retirado do texto. Por que o termo período? Porque é uma frase que tem verbo. Esse período pode ser simples ou composto, ou seja, essa frase que está lá destacada no próprio enunciado pode ter um verbo ou mais de um. Se tiver um verbo, é um período simples. Se tiver mais de um, composto. Então, esses termos, eles aparecem naturalmente na prova de vocês, no enunciado mesmo. Só que você não precisa saber disso com essa propriedade para ver que é aquele ali que está destacado. Muitas vezes eles vão colocar assim no enunciado. O trecho destacado, como vocês também já viram, trecho, que é a parte, né? Parte do texto que foi destacada. Mas eles podem usar esses termos mais específicos. E agora vocês já sabem. Oração, frase que tem verbo. Período simples, a frase só tem um verbo. Período composto, a frase tem mais de um verbo. Lembrando que esse termo verbo, sintaticamente, a gente chama de oração. Frase que tem uma oração, tem um verbo. Frase que tem 2 orações, 2 verbos. Frase que tem 3 orações, 3 verbos. E assim sucessivamente. Vamos ver se vocês entenderam. As 2 atividades que vocês vão fazer agora, super simples, é sobre isso. Só para vocês internalizarem, porque esse é o início do estudo de sintaxe. Eu vou liberar, assim como eu fiz na turma da tarde, logo os 2 exercícios, que é só sobre frase, oração e período. E quando vocês terminarem, vocês me avisam, tá certo? As 2. Mas está bem simples, de verdade. Vamos lá. Link 1 liberado, podem começar e vou liberar na sequência o outro.
Meus amores, continuem, viu? Estou aguardando as respostas de vocês. Terça-feira a gente tira as dúvidas. Aproveitem bem muito o feriado, tá? O São João. Se divirtam bem muito, comam bastante, soltem fogos com responsabilidade, com cuidado, quem gosta. Um beijo e até terça.